E o Lente Aberta traz um assunto muito interessante. Eu estou aqui no consultório da doutora Carolina Neves, ela é psicóloga, nós vamos bater um papo, né, sobre filhos. Eu adorei, viu, o convite, é uma surpresa para a gente do Lente Aberta, né, também trazer esse tipo de tema, né, para os pais, né, Carolina? Eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui conversando ótimo com você. Bom, Carolina, a primeira pergunta é referente ao bebê, né, que chega nessa família. Como que é essa fase? Como que a família reage, né, com a chegada de um bebê na casa? Então, né, o que acontece quando o bebê chega em casa é toda uma reorganização da família. Né? Primeiramente, foi sendo gestado essa criança durante 9 meses, não só a questão física, mas também a psicológica. Os pais foram se preparando, mas é quando traz do hospital para casa que cai a ficha mesmo e fala, e aí, né? O que vamos fazer? Então tem que ter uma reorganização da família, né? A mãe, ela começa primeiro mãe e filho, o pai ele vai aparecer, mas começa mãe e filho. Ela tem que lidar com a sua própria angústia de ainda não saber o que fazer com uma criança tão pequena e lidar também com a angústia do bebê, de entender esse bebê, né? O que ele quer, o que ele precisa nesse momento, o que ele está necessitando, para ele poder ter tudo aquilo que ele precisa para crescer saudável. Né? Então, assim, a gente diz que tem que ter uma reorganização da mãe, readaptação da mãe com a criança, da mãe com o pai, né? Porque tem aí também toda uma questão, fica tanto a criança, né, em evidência, que às vezes o casal fica um pouco em segundo plano, né? Então o pai vai ter que aprender o que fazer nesse momento, em que momento entrar, como ajudar a mulher nesse momento, né, a estar cuidando desse bebê, porque nesse primeiro momento, nos primeiros 6 meses, seria mais mesmo a mãe, porque é ela quem vai cuidar, é ela quem vai dar o alimento. A criança só reconhece a mãe nesse momento, né? O pai vai estar entrando um pouquinho mais tarde. Bom, depois dos 6 meses, né, que ele cresce um pouquinho aí, entre aspas, o que é primordial para esse bebê, a rotina dele, como que deve ser? Depois dos 6 meses é muito importante estabelecer uma rotina para essa criança. A criança que não tem rotina, ela vai colocando aquilo que ela acha que é bom. E às vezes ela se perde porque ela ainda é muito pequena, ela não sabe o que fazer, né? Precisa do adulto. Então a mãe e o pai tem que entrar e dizer, não, de manhã vai começar a acordar tal hora, vai acordar a criança nesse momento, vai estabelecer que horas essa criança vai se alimentar, que horas essa criança vai brincar, que horas vai passear, tudo tem que ter uma rotina o dia inteiro, para que essa criança ela não fique angustiada, não sabe a hora que vai vir o alimento, não sabe que horas que vai ter um banho, porque mas isso já tudo nessa é gostoso. tenra idade ela percebe tudo isso? Já nessa tenra idade percebe, porque essas coisas, né, a fome, ela incomoda. Quando ela recebe um leite, quando ela recebe um alimento, é gostoso. Então, quando ela não tem o tempo certo para receber isso, ela começa a sentir falta. Eu já ouvi falar também que é muito forte a questão da higiene. A criança sempre tem que estar limpa, porque isso incomoda, né? E tem um reflexo também mais tarde. Com certeza, né? A criança que fica sempre muito sujinha, né? Às vezes a mãe passa despercebido, tá lá com às vezes um xixi, uma fralda molhadinha, ela fica o tempo todo em desconforto. E a sensação para ela é de abandono, de que ela não está sendo cuidada, né? Então, assim, o que precisa acontecer? Né? Tem que estar sempre limpo, tem que estar sempre cheirosinho, porque aí demonstra o cuidado, né? Constrói já uma personalidade? Isso. Olha, começa-se a construir, né? E fecha no final da adolescência. Todas as experiências que o bebê vai vivenciando,
elas vão sendo inscritas na mente dessa criança. Então, as vivências ruins vão sendo inscritas, as vivências boas vão sendo inscritas. Então, quando a gente fala de deixar a criança sempre limpa, de cuidar com o horário dela comer, quer dizer que vai se sobressair as experiências boas para essa criança. E as ruins, não que elas não vão existir, elas estão inscritas, mas elas vão ficar em segundo plano. E fica na mente da criança a noção de que ela está crescendo bem, de que ela está sendo amada, de que ela está sendo cuidada, e as vivências boas vão se sobressaindo. E isso é importante para o desenvolvimento, para o bom desenvolvimento dessa criança. Bom, e aí também já entra a questão da socialização, né? De conhecer os amiguinhos da escola, os convites. E também tem aí um passo a passo, o comportamento ideal, né, dos pais. Com certeza, né? A gente vê assim, a criança quando ela começa a ir para a escolinha, muitas morrem de vontade, às vezes quando tem um irmãozinho um pouquinho mais velho, vê o irmãozinho indo, chora, quer ir junto, né? E depois quando vai, às vezes adora, e tem aqueles que odeiam, voltam chorando, não querem, né? Quer dizer, foi uma vivência não muito boa. Sim. Mas aí o que cabe aos pais, né? Cabe aos pais estarem segurando aí essa angústia da criança, porque é algo novo para ela. O que os pais precisam é estar sempre presentes, sempre percebendo esse filho, se ele está com essa dificuldade, se ele está um pouquinho difícil de ir para a escola, tentar entender o porquê, tentar saber o porquê, o que está acontecendo na escola que não está legal, conversar com os professores, que isso é muito importante, porque você vai entender a dinâmica dentro da sala de aula. Ele pode ter um comportamento diferente em casa e na escola? Sim, com certeza. Pode acontecer de em casa a criança ser um pouco mais birrenta e na escola se sair muito bem, pode acontecer. Por quê? Porque em casa ela lida com os pais, com pessoas que ela tem um pouco mais de intimidade, e às vezes esses pais não estabelecem os limites para esta criança. E na escola, às vezes não, a professora estabelece o limite, estabelece as regras da instituição, então essa criança ela acaba sendo um pouco melhor na escola. Carolina, para encerrar o nosso bate-papo, né, resume aí pra gente, nesses primeiros anos de vida, o que é essencial para a criança? O essencial que a gente sempre diz, né, Dani, é os pais estarem totalmente envolvidos nesse crescimento do filho, estarem interessados nessa criança. E não importa se os pais são separados ou moram juntos, tem que estar aí muito presentes, tem que estar olhando essa criança, percebendo os comportamentos diferentes, e se perceberem algo que foi alterado, que um comportamento que não é o habitual dessa criança, procurar um profissional da área. Está aí colocando o que está sendo percebido pelos pais, para que esse profissional possa fazer toda uma investigação. Eu quero te agradecer, né? Nós voltamos para falar de um tema que é muito importante, que é a adolescência. Não é mesmo? Eu que agradeço, Dani, muito obrigada pela oportunidade. Bom, deixo aqui o endereço certo, né, com o telefone, papai e mamãe que se interessar já, dá uma ligada. A Clínica Saber fica aqui na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, 3569, na sala 4, né? E o telefone para contato é 8403-9361. Aí os pais que estiverem interessados podem estar dando uma ligadinha, nós agendamos uma sessão. Ok, muito obrigada. Obrigada.